Tô muito feliz aqui por contar pra vocês que eu acabei de gravar um vídeo que fala sobre o café. Vamos ver o que tem no café que a gente precisa prestar atenção. Eu vou trazer uma oportunidade pra gente conversar um pouco sobre o café, né? Uma bebida tão comum aqui no Brasil e uma bebida que muita gente usa para se manter aceso, para se manter inteiro durante o dia. Mas há algumas questões que a gente deve pensar sobre essa questão do café. Então vamos lá. A primeira coisa que eu penso quando alguém me pergunta se café é legal ou não para ser inserido na sua alimentação é que eu penso sempre na individualidade de cada ser. Cada pessoa tem a sua biologia, a sua fisiologia e ela tem um corpo que vai responder a determinados estímulos diferente de uma outra pessoa. Então, a gente não tem como saber exatamente se aquela pessoa que está ingerindo café, se ela é uma pessoa que vai se beneficiar ou não das qualidades que tem no café. Tem duas considerações a fazer. Então, a primeira coisa, algumas pessoas não metabolizam muito bem a cafeína e há uma alteração genética, né, onde há uma falta de uma enzima que é capaz de metabolizar mais rápido essa cafeína. Então, ela poderia se acumular no corpo dessas pessoas, causando alguns efeitos colaterais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso, né, com os estimulantes à base de cafeína, especialmente para essas pessoas mais sensíveis. Agora, a outra questão que sempre vem na minha mente é um estudo que eu entrei em contato há um tempo atrás, quando eu estava começando os meus estudos e fui em busca de algumas coisas para melhorar a performance. E é claro que eu caí numa delas, né, em alguns estimulantes e caí então na questão do café. E aí eu fiz um resumo aqui então para eu explicar para vocês o que eu entendi quando eu fui estudar um pouco mais a fundo sobre essa questão do café. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, que no café, assim como em outros produtos industrializados, há uma certa contaminação por micro-organismos, entre eles fungos, tá? E que esses fungos, né, esses micro-organismos, eles produzem algumas toxinas. E essas toxinas, elas ficam no café e elas, no caso do café, elas são resistentes tanto à torra, né, quanto ao processo de infusão mesmo, tá? Então, essa seria uma segunda questão para a gente considerar. E as pessoas devem observar mais como que elas ficam quando elas ingerem determinados tipos de café ou tipos, ou mesmo a quantidade de café que elas têm entrado em contato. Por quê? Então, um texto que eu encontrei é que há mais químicos no café do que na prateleira de uma farmácia. Algumas desses químicos, desses fitoquímicos, são benignos, são ótimos, né? São estimulantes e fazem bem. Tem complexos vitamínicos, tem alguns elementos que fazem bem. Outros conferem a performance que a gente tanto quer, né, quando a gente toma o café. Mas há também algumas toxinas, né, ou seja, são produtos tóxicos do metabolismo de alguns seres vivos. Existe um termo que chama ocratoxina, que é uma classe de vários químicos diferentes pertencentes às micotoxinas ou toxinas produzidas por fungos. Eles são metabólitos tóxicos, produzidos pelos fungos, que nós ingerimos de uma forma não intencional. A ocratoxina, ela pode ser dividida em dois tipos, A e B, sendo que a é produzida por algumas espécies de penicillium, que é uma espécie de um fungo, e aspergille, também outra espécie. E a ocratoxina B, ela é menos comum, mas ela também é menos tóxica. A ocratoxina A, que nos estudos é conhecido como OTA, ela é, sim, a que tem a grande repercussão, então, na saúde, tá? Cafés, grãos verdes de cafés são muito contaminados por esses dois fungos e o OTA, né, que é a ocratoxina A e outras micotoxinas são também encontradas nos grãos de café verde e até dos grãos de café torrado. A contaminação do café é um problema real por essas toxinas. Quando nós consumimos muito café, nós, então, aumentamos muito a exposição do nosso corpo a essas toxinas. E há um estudo que mostra que o café no Brasil tem uma taxa de 91,7% de contaminação com mofo, que são os que produzem essas toxinas, apesar de que, nesse estudo, esses níveis foram considerados dentro do valor que é recomendado pela União Europeia, né, para a exportação do café. Então, ou seja, há um órgão que regulamenta isso, que se preocupa com essa quantidade de toxina, e a quantidade de toxina encontrada, ela está abaixo daquilo que é regulamentado. Mas a gente também, não sei, eu não conheço os critérios de regulamentação
para dizer se é um café que tem mais, né? Quanto dessas toxinas é que seriam bons para o organismo? Na verdade, eu acho que nenhuma. Seria melhor se não tivesse nada de contaminação. Mas também não sei se isso é possível, tá? Então, houve uma dúvida, né, nesses trabalhos, perguntando se torrar o grão do café mataria o mofo. Então, o que a resposta é que mata o bolor, mas não destrói a toxina que já foi produzida, tá? E ela só começa a degradar acima de 180 graus e foram feitos alguns estudos com uma torra acima de 200 graus por mais de 20 minutos e que deixou intacto 88 a 100% da ocratoxina A. Ou seja, o que nós estamos falando? Eu estou falando para vocês que o café, que parece uma bebida tão tradicional e inócua, ela tem sim contaminação por fungo e suas toxinas. Então essa é uma questão que a gente tem que avaliar também quando a gente vai pensar sobre o que a gente come. Quais são os malefícios dessa ocratoxina A? Seria câncer, né, uma predisposição ao câncer, como N outros produtos, né, tóxicos que a gente sabe, lesões cerebrais, pressão alta, doença renal, porque essa ocratoxina ela é nos humanos metabolizada no rim, então dependendo do consumo, lógico, e poderia também causar uma imunossupressão, que é uma queda do sistema imunológico, além de ser genotóxico, ou seja, é tóxico também para o DNA, para o material do DNA, causando lesões oxidativas e radicais livres, né, que atrapalham a genética, vamos dizer assim. Então, lógico que essas quantidades, né, para desenvolver esses malefícios são bem maiores que uma xícara de café. Porém, a gente tem que lembrar do acúmulo crônico, né, da exposição crônica crônica e diária a baixas doses, né, se essas toxinas poderiam se acumular no nosso corpo. Então, além dessas várias teorias sobre como essas toxinas poderiam causar danos em células cerebrais, há esses estudos, são teorias, né? Não há ainda estudos que comprovem, mas há uma linha de raciocínio pensando sobre isso. Esse artigo também cita o risco de uma ação conjunta, afinal de contas a gente está falando de uma contaminação, mas é bem fácil a gente imaginar que não é contaminado só por esse tipo de bactérias, só por esse tipo de fungo. Poderia haver contaminação cruzada com outros seres vivos que também produziriam outras toxinas. E aí sim, essas toxinas juntas, elas causarem algum malefício, né? Alguns países têm regulamentação para esse nível de ocratoxina que seriam aceitáveis, outros nem têm. Se eu não me engano, no Brasil, eu não achei nenhuma classificação nesse sentido. E uma coisa bem interessante para a gente estender a discussão, que vai além do café. Esse tipo de contaminação, ele não é específico do café e ele é muito comum em qualquer produto industrializado. Ou seja, mais uma vez mostrando pra gente, né, que a gente deve preferir sim uma alimentação cada vez mais natural e mais próximo daquilo que a gente encontra na natureza, evitando os produtos que são industrializados e que ficam conservados em prateleiras durante muito tempo, porque ali tem uma contaminação, tá? Bom, os testes para detectar essa ocratoxina, elas são difíceis e são caros de serem feitos, e por isso eu acredito que, e o trabalho também cita isso, que não seja não é tão pesquisado. Então não há uma padronização para realizar um só tipo de teste que poderia detectar a quantidade dessas toxinas, tá? Ela não está sempre presente, essa ocratoxina A, mas ela é muito comum, né, nos cafés, especialmente aqui no Brasil também. Bom, e ele termina falando que tem efeitos nos níveis de estresse do organismo, no desempenho e mesmo em proporções aceitáveis dessa toxina, né, em países que se importam em regulamentar, né, em medir para poder regulamentar esses cafés. Ou seja, mesmo naqueles países que estão dentro daquilo que é recomendado, o autor cita como que poderia sim haver uma piora no desempenho da pessoa, né, do organismo, especialmente se é uma exposição crônica, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site onde eu encontrei essas informações pela primeira vez, quando eu fui fazer essa busca, né, e hoje já tem outros sites que também falam sobre isso. E aí ele dá uma dica, então, de como que a gente poderia encontrar cafés com menores taxas dessa contaminação por toxinas, né? Ele cita que o melhor processo é um processo que ele chama de wet process, que eu imagino é um processo molhado,
Não sei muito bem, eu não entendo muito de café, então, mas dá para procurar baseado nessa informação que a goma arábica, o café arábico, ele é melhor porque ele é menos contaminado por esses fungos, tá? Evitar os blends, ele também fala isso. Por quê? Porque blend é uma mistura de cafés. Então, quando você mistura cafés de várias regiões, você aumenta a probabilidade de pegar produtos contaminados. Então, no entendimento dele, seria melhor você escolher um café único, né? De uma origem única. E uma outra coisa que ele cita, esse é um artigo americano, nos Estados Unidos, ele cita para a pessoa ir fazendo uma pesquisa na internet, se ela colocar no Google, por exemplo, qual é o melhor café de Austin, uma região dos Estados Unidos. Aqui eu fiz uma busca, o melhor café de Minas Gerais, e apareceram algumas premiações, mas em nenhuma das premiações eu consegui ver referência falando sobre a contaminação com toxina, né, com a micotoxina. Eu sempre vi falando de uma regulamentação que tem, de uma padronização do café, mas eu não achei nada falando sobre essa contaminação, tá? O café não é apenas gostoso, ele tem sim alguns produtos, né, alguns conteúdos na sua formulação que são benéficas, tem vitaminas do complexo B, tem potássio, manganês, antioxidantes e bioflavonoides que melhoram a atividade cerebral, especialmente se não há contaminação. Melhora o desempenho cognitivo e o desempenho físico, além de aumentar o metabolismo. Então, uma dica para você tentar escolher melhor o seu café. Escolha um café de origem única, de um lote pequeno, oriundos de altas altitudes, lugares as plantações mais altas, porque a contaminação é menor. Prefira os grãos arábicos com um certificado que chama Rainforest, que eu nunca vi aqui no Brasil também, e que tenha sido testado para micotoxinas e mofo. Esse é um desafio, porque aqui no Brasil eu ainda não encontrei. Então, marca alguém aqui que se vocês viram que essa pessoa pode precisar de ver esse vídeo para repensar a quantidade de café que tem tomado. E eu peço que vocês deixem abaixo nos comentários também se vocês conhecem alguma recomendação aqui no Brasil ou mesmo em Minas, para a gente conseguir encontrar um café que seja testado para essas micotoxinas, para a gente ficar longe, então, dessa contaminação. Um beijo!